Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. E vai ter fim uma novela que já passa de 5 anos. O último capítulo virá no verão de 2024. Resposta final trará luz aos porões da política Rio-Brasília. O governo prevê para as próximas semanas o epílogo das investigações sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Será a elucidação definitiva nas palavras do ministro da Justiça que sai, Flávio Dino, ou a resposta final na definição do delegado Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal. Esse fato, além da importância per si, ainda traz no bojo a ideia muito forte de que houve um plano no Rio de Janeiro envolvendo inclusive o governo federal para acobertar os assassinos de Marielle. É muito importante tudo isso que vai acontecer nas próximas semanas e esse caso tem tudo para ser um terremoto. O momento do anúncio da agenda governamental ainda não está bem definido. Pode ocorrer na próxima semana, quando o Flávio Dino vai deixar o ministério e volta para o Senado para renunciar ao mandato para assumir a cadeira de juiz no STF, ou pode ser no começo de março. Marielle foi morta em 2018 com 38 anos e para deslindar o caso dela, o governo deslindou muito mais. Por exemplo, Marielle tinha um projeto de lei que era ruim para os negócios imobiliários das máfias do Rio, quando foi fuzilada dentro do carro com o motorista na quarta-feira, 14 de março de 6 anos atrás, na verdade. A resolução definitiva desses assassinatos numa noite de lua minguante no centro da cidade envolve apuração que vai além da contundência da trama das mortes por encomenda dos personagens envolvidos, alguns já presos. A resposta final vai ser verossímil e vai iluminar os porões da política do eixo Rio-Brasília. Não haverá tibieza nesse caso, porque vai expor alianças palacianas na exploração de serviço de construção, transporte, gás, luz, televisão, a cabo e internet, vai expor as milícias. O Rio é a vitrine cosmopolita do crime organizado. Tem peculiaridades como a cobrança de pedágio de R$500 mil na instalação de canteiro de obra pública. Veja só, segundo o prefeito Eduardo Paes, foi ele que disse isso, mas na essência não é muito diferente do resto do Brasil. É o enclave portuário do Atlântico Sul onde mais vicejam grupos armados. A solução do caso Marielle Franco deve provocar um terremoto político porque, segundo dizem e segundo essa matéria, ela vai envolver o eixo Rio-Brasília nos últimos 6 anos. Para bom entendedor, meia palavra basta. E o Carlos Jordi, que recebeu a visitinha da PF às 6 da manhã ontem, é famoso mundialmente. Veja só você. Engenheiro do Caos é o nome de um livro feito por italianos e publicado na Itália sobre o tal Carlos Jordi. Ele é citado nesse livro sobre avanço da extrema-direita. O deputado federal está presente no livro do estudioso italiano Giuliano da Empoli. Alvo de ação da Polícia Federal ontem, suspeito de orientar a organização dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, Carlos Jordi já foi classificado como um engenheiro do caos. A definição está no livro Engenheiro do Caos do estudioso italiano Giuliano da Empoli.
Trata-se de uma grande pesquisa sobre como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influir eleições. No trecho em que Jordi é citado, Empoli se refere ao político de Niterói como alguém que soube se aproveitar do algoritmo do YouTube, que oferece conteúdo sem qualquer filtro de veracidade ou checagem. Jordi é citado como um fisiculturista coberto de tatuagens que deve sua popularidade e sua cadeira no Congresso a uma série de vídeos denunciando um complô de professores de esquerda para espalhar o comunismo nas escolas. Veja só que ponto chegou este país, a que ponto chegou. Deputada aciona o Ministério Público Federal contra o Conselho Federal de Medicina por questionar a vacina infantil da Covid. É assustador o que acontece no Conselho Federal de Medicina. A deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, pediu nesta sexta-feira que o MPF investigue o CFM, que lançou uma pesquisa enviesada contra a vacina infantil da Covid, junto aos médicos brasileiros. Cavalcante pediu que a pesquisa seja suspensa e o presidente da entidade processado. Os pais e os responsáveis têm direito de não optar pela imunização de suas crianças? É uma pergunta dessa pesquisa. E, na verdade, o CFM está espalhando notícia falsa sobre a vacina infantil usada no mundo inteiro e amplamente referendada. Não se consegue entender como uma entidade médica pode fazer uma coisa dessas. Este país está numa situação muito difícil. E o TCU vai fazer um pente fino em bancos públicos e estatais sob Lula e Bolsonaro, os últimos 5 anos. No governo Lula, todo mundo sabe o que está sendo feito. Agora, minha amiga, meu amigo, no governo Bolsonaro, são 4 anos para procurar problemas nos bancos públicos. Vamos nos lembrar do presidente assediador da Caixa Econômica Federal e vamos nos lembrar de tudo mais que aconteceu nos bancos públicos no período. O caso aqui de Sérgio Moro é o seguinte: o tribunal que vai julgá-lo no Paraná pode sofrer um apagão e não ter quórum para julgar ações. Esse tribunal depende de o TSE homologar uma lista de candidatos à vaga de um conselheiro indicado por Bolsonaro que está chegando ao fim do mandato. E, na verdade, esse conselheiro, para ser substituído, o presidente Lula, que vai indicar o substituto, precisa que o TSE libere uma lista tríplice para o Lula escolher. O problema é que o TSE ainda não escolheu e só tem até a semana que vem para mandar essa autorização, essa relação para o Lula escolher, e o Moro pode ter adiado a sua cassação, que em tese ocorreria semana que vem, por conta de morosidade do TSE. Acredite se quiser. É preciso discutir uma política de drogas sem preconceito. O Luiz Roberto Barroso está basicamente querendo que haja uma descriminalização das drogas. Segundo o ministro, a política atual é um desastre e estamos perdendo a guerra. Isso é um fato incontestável. Não dá para negar que o Brasil está perdendo essa guerra contra as drogas. Talvez descriminalizar seja a solução. Quem não vai gostar nada disso é a bancada evangélica do Congresso Nacional. E o MPF minimiza relatório da CPI do 8 do 1, diz que não serviu para nada, não é? E realmente terminou sem indiciar ninguém. Foi perda de tempo e dinheiro, o que se pode chamar de vergonha alheia. E o Gonê afrouxa as exigências para acelerar acordos com os golpistas denunciados. E vai permitir multa mínima, prazo de serviços comunitários bem menor, porém esse acordo de leniência aí para que os golpistas não sejam processados criminalmente envolve que eles tenham que se submeter a ações civis
que usem a condenação, a confissão deles, não é? Porque eles terão que confessar que participaram dos atos genericamente, e ações civis que peçam indenização por danos, por exemplo, podem usar esse acordo como prova. Celular seguro. Em um mês, o app do governo sobre roubo de celulares supera 12 mil alertas de roubo e perda. É um sucesso e está melhorando a vida das pessoas. Esse foi um grande tento do governo, aliás, até o filho do um dos filhos do Bolsonaro elogiou. E o novo secretário de Segurança Pública, ele defende as saídas de presos no fim do ano, para o Natal, e câmeras nos uniformes da PM. Ele tem um viés progressista, mas foi escolhido pelo Lewandowski, né? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.